Olá pessoal, e hoje vamos falar um pouquinho sobre necessidades emocionais. O que são necessidades emocionais? E eu vou utilizar a série This Is Us, que é uma série um pouco mais antiga, mas dá pra gente ter muita referência aqui dos personagens. Então fica comigo, prometo que não vai ter muito spoiler, vou falar mais dos personagens, então fica comigo para você aprender um pouquinho mais. Então vamos lá falar dessa série que é tão importante. É uma série que fala tanto das nossas emoções. A gente acaba se conectando tanto com esses personagens, né? Se você nunca viu, com certeza quando for ver vai se emocionar sim com algum episódio. E se você já viu, com certeza já se emocionou com algum ou outro personagem. Então basicamente This Is Us é uma série que fala de família. E fala de família de um jeito muito claro, né? De família de um jeito muito real. Não é fictício ou fantasioso, fala de problemas reais que nós, no nosso dia a dia, enfrentamos. Então temos aí a história de três irmãos, né? Três irmãos gêmeos. E aí nós temos a vida de cada um desses irmãos sendo mostrada nesses episódios. E o que eu mais gosto, que foi o que esse diretor fez, né? Os diretores, roteiristas, é de trazer muito essa ideia da vida, da nossa vida de hoje, com esse link com a vida de criança. Então é muito legal o que a série faz, porque a gente consegue analisar vários pontos importantes aqui, né? O quanto as ações que a gente faz na nossa vida hoje, no agora, reverbera para a nossa ação do passado, né? Ou vice-versa, né? O quanto uma coisa está conectada com a outra, isso é bem importante, né? Então todo episódio sempre vai mostrar o passado, né? Os personagens crianças e o futuro do que está acontecendo aqui no agora. Então esse link é bem legal e por isso que vários psicólogos usam para falar um pouco de emoções, tem milhares de análises, né? Porque é uma série que dá pra gente ter bastante percepção. Mas aqui nesse meu vídeo eu não vou entrar muito em detalhe de análise dos personagens aqui. Se vocês quiserem depois comentem, né? Que eu faço para vocês com todo o prazer. Mas a ideia aqui é a gente falar de necessidades emocionais básicas. Eu fiz um vídeo sobre Grey's Anatomy, onde eu falei dos esquemas. Vai estar o link por aqui em algum lugar do vídeo para vocês acessarem depois e assistirem esse outro vídeo, onde eu explico o que são esquemas baseados nos personagens de Grey's Anatomy. E aqui eu vou falar para vocês o que são necessidades emocionais baseadas em personagens do This Is Us. Então eu vou utilizar personagens centrais e principais, como os próprios irmãos e os pais, né, que são os personagens principais da série. E aqui no caso, a gente começa com a primeira necessidade emocional, que é a necessidade de aceitação e conexão. Ou seja, todas as crianças precisam se sentirem aceitas, conectadas. Isso é necessário, a gente precisa se sentir aceita e conectado, ou seja, os nossos pais precisam se conectar com a gente. Então, quando a gente não tem essa aceitação, a gente não recebe isso de criança, vai interferir um pouquinho na nossa vida de adulto, fazendo com que a gente tenha dificuldade de se conectar com outras pessoas. Se a gente for olhar um pouquinho para a série, a gente tem os três irmãos com a mesma dificuldade. A gente tem a Kate com a questão do peso, né? O quanto ela tem dificuldade da aceitação do próprio corpo, a questão do peso, a dificuldade com as outras pessoas, a questão do próprio canto, da voz dela também. A gente tem o Kevin, né, que parece que não se encaixa, né? O Kevin traz muito essa dificuldade de se encaixar nos lugares, parece que não tem encaixe para ele, ele tenta uma coisa, tenta outra, né? Então tem uma dificuldade ali de uma conexão. E a gente tem o Randall, né, que traz muito essa dificuldade da conexão justamente por ele ser uma pessoa adotada e aí ele trazer um pouco dessa dificuldade da conexão até no ambiente cultural mesmo, da onde ele está, da sociedade, da própria família também. E aí se a gente for olhar um pouco para a criação da Rebecca e do Jack, né, ok, eles ajudavam, aceitavam, mas a gente tem três irmãos ali, e é bem importante a gente lembrar que o Jack e a Rebecca lidam com esses irmãos de jeito bem diferente, né? Então a Rebecca tem uma tratativa diferente com o Kevin, com a Kate e com o Randall. Isso vai diferenciar como esses irmãos vão atribuir essa necessidade emocional. Quantas vezes a Rebecca também não criticou a Kate, quantas vezes a Rebecca não ficou muito em cima do Randall, né? Com uma necessidade de proteger demais ele.
O quanto também o Kevin também tá se sentindo um pouco largado às vezes em alguns momentos, né? Então, principalmente pelo Jack, né? Então, isso tudo vai favorecer que essas necessidades emocionais não foram tão atendidas nesse momento. Então, nós temos esses 3 adultos com essas dificuldades atuais, né? Essa dificuldade às vezes de estabelecer essa conexão ou essa própria aceitação e autoaceitação. A segunda necessidade emocional é autonomia e competência. E aqui é interessante a gente perceber que é um pouco diferente para cada irmão, né? E aqui eu trago um pouco mais da figura do Kevin, porque o Kevin é uma pessoa que se sente um pouco incompetente do que está fazendo, né? Sempre ele traz uma insegurança com o trabalho dele, acha que é tudo uma porcaria o que ele faz, então ele traz muito essa dificuldade, né, de não ter se encaixado em algum lugar, né? Talvez faltou um pouco desse senso até de um pouco mais de autonomia ou de validar as coisas que ele fazia como algo mais positivo. Talvez faltou um pouco desse tipo de validação por parte da Rebecca e do Jack ali, principalmente do Jack. O Jack era muito crítico com o Kevin, né? Também se a gente trazer o próprio Randall, já foi um pouco ao contrário, né? A gente vê o Randall já como a Rebecca protegia demais, por ter essa sensação de ela achar que precisava proteger mais o Randall. Então ele já virou um homem com muito mais medo, com mais insegurança, por mais que ele teve muita autonomia na vida dele para ele fazer o que ele queria, mas ele se sentia muitas vezes mais ansioso, mais travado, como ele já teve várias crises de ansiedade, e até uma bem importante também no episódio quando ele é adulto. Então isso é bem importante, né, da gente perceber como é diferente de um para o outro, né? A Kate já teve também bastante autonomia para ela fazer as coisas dela, mas e a competência, né? Ela também se sentia também muito desvalidada, principalmente pela mãe, pela Rebecca, que estava sempre ali, né, rebaixando, ou trazendo insegurança, ou comparando ela com outras pessoas, com ela mesma, né? E a terceira necessidade emocional, a gente tem limites realistas. Limites realistas é basicamente a gente falar não para os nossos filhos, é a gente trazer um pouco dessa negativa no sentido afetuoso, né? De trazer um não, mostrando o porquê do não, por que existe um não, por que você não pode fazer tal coisa, né? Mostrar limites, trazer orientação, senso de orientação. Quando a criança não recebe isso, ela acha que pode fazer tudo de qualquer jeito, ou ela fica muito desorientada, porque faltou também um pouco desse limite mais realista. Aqui na série, eu pelo menos não percebo tanto falta desses limites realistas. Eu vejo que a Rebecca e o Jack, eles colocavam muito limites de um jeito afetuoso, eles explicavam, eles conversavam. Por mais que horas, às vezes, o Jack era um pouco mais grosso, a Rebecca também, mas eu não via isso ultrapassar tanto, né? Eu vejo que são 3 adultos que respeitam bastante, têm muito respeito por essas questões, mas eu vejo que já na vida da Rebecca e do Jack talvez tenha faltado um pouco disso, porque também a gente tem lampejos, né, e flashbacks da vida da Rebecca e do Jack. E aí a gente percebe quanto talvez faltou um pouquinho dessa orientação para Rebecca, faltou para o Jack também, né? Então o Jack ele tem uma dificuldade maior ali com a questão do vício, né? A Rebecca também tem algumas dificuldades com relação à própria carreira profissional, à própria questão de tentar mostrar algo para a mãe dela. Então eu vejo que talvez faltou um pouco desse olhar dos pais deles, né, para o Jack e para Rebecca. Eu acho que para isso que foi tão importante, que eles perceberam tanto que faltou isso para eles, que eles estavam sempre tentando trazer esse senso de direção para a vida dos filhos. Trazendo a próxima necessidade emocional, espontaneidade e lazer. Essa é uma necessidade emocional que eu percebo que na vida dos filhos era bem presente. O Jack estava sempre brincando, sempre estimulando a brincadeira. A Rebecca também era uma família que estimulava muito que existisse espontaneidade na vida dessas crianças, que não seja só trabalho, vida dura. Eu vejo que na vida da Rebecca e do Jack, dessa família, isso existia, era uma necessidade emocional suprida. Eles conseguiam pegar leve com eles mesmos, conseguiam brincar, conseguiam trazer um pouco dessa sensação mais leve. Mas talvez tenha faltado também para o Jack e para a Rebecca, porque a gente percebe que a vida do Jack foi mais difícil, ele não teve muito isso, ele já trabalhava logo cedo, teve a questão da guerra também, várias outras questões que envolviam um senso um pouco mais de responsabilidade, né?
E para Rebeca, talvez isso também tenha faltado, porque tinha uma cobrança maior em cima dessa mãe, que era uma mãe um pouco mais cobradora, mais crítica em cima dela, né? Mas os dois conseguiram trazer de uma maneira diferente aí para os filhos uma necessidade que também faltava para eles e que eles também queriam, né? Pegar um pouco mais leve aí com eles mesmos. E aí, por último, e não menos importante, a gente tem a liberdade de expressão e emoções validadas, né? O quanto isso pega também na vida desses três e pega também na nossa vida, né? O quanto a nossa família também, às vezes, a gente não tinha espaço para poder falar, poder verbalizar o que a gente sentia. Às vezes a gente não tinha muito esse espaço, às vezes por ser uma família crítica, por ser uma família que não achava importante expressar emoções. E aí, talvez por isso, né, fez com que esses três irmãos tenham alguma dificuldade. Então a gente tem a Kate, né, que mostra bastante dificuldade ali de expressar às vezes o que ela está sentindo. Até mesmo porque lá na época com a Rebecca, ela tinha muito essa dificuldade. Com o Jack, ela super expressava, ela era o porto seguro dela. Mas com a Rebecca, ela tinha muita dificuldade de expressar e na vida atual também ela traz dificuldade de trazer o que ela está sentindo para algumas pessoas específicas, as pessoas que ela se sente mais segura. No caso, Kevin é a pessoa que ela consegue conversar, né? E depois tem o Toby também, na qual ela se sentiu conectada e também trazia essa vontade de expressar o que ela sentia. O Kevin é a mesma coisa, né? O Kevin, a gente tem aquele episódio na qual ele vai parar na clínica, o quanto aquilo foi importante para ele. Ele poder falar, se expressar, né? E as pessoas não ouviam ele, achavam que estava tudo sempre bem, porque o Kevin sempre passou essa imagem de estar tudo bem com ele, porque ele não falava, as pessoas achavam que ele não tinha nada e as pessoas, quando ele falava, achavam estranho. Então, o Kevin também trazia muito essa sensação lá de criança também, né? Por ser um filho mais certinho, que dava menos problema. Então, de certa forma, um filho que não ficava muito ali olhando para ele, diferente do Wendell e da Kate, né? Que tinham ali algumas dificuldades desde criança. Mas o Kevin também estava ali, precisando ter essas emoções validadas, e olha como foi difícil para ele chorar e expressar, né? E aí a Kate conseguiu ajudá-lo nesse sentido. A gente também tem o Randall, né? Que traz bastante essa própria privação que a mãe, né? A Rebecca, causou um pouco na vida dele por não deixar conhecer o pai verdadeiro, né? Por ela ter feito isso pelos motivos dela, mas também acabou privando ele de uma liberdade de conhecer esse pai, de ter essa proximidade, né? Ele se sentiu privado de certa forma, né? Como se tivesse sido roubado da vida dele uma fase importante que ele conseguiu recuperar depois, mas que faltou, né? E aí também traz um pouco dessa dificuldade dele conseguir se expressar com essa família. E ele acaba se expressando muito com a esposa dele, né? Assim, ele traz bastante essa conexão com ela, e com algumas pessoas da família ele acaba tendo essa dificuldade de se expressar, de falar, né? E de dizer o que realmente está sentindo, como foi difícil para ele até se expressar com a Rebecca, né? Quando ele precisou se expressar. Então, só para mostrar para vocês um pouquinho o que são as necessidades emocionais, de que maneira isso reverbera na nossa vida, trazendo um pouco dessa série do This Is Us. Para quem não assistiu, fica o convite para assistir e compartilhar o que vocês acharam. É uma série que vale muito a pena assistir, indicada para criança, para família no geral. Se você já assistiu, comenta aqui se você quer, tem interesse que eu faça alguma análise de algum personagem específico de alguma temporada. Posso fazer aqui também para você. E não deixe de me seguir aqui no canal, de compartilhar, né? Eu estou sempre trazendo esses conhecimentos, misturando a psicologia e filmes e séries. Até a próxima!